nascido. Maranata, adore a Deus conosco. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado, estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, diga, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Peça! Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus,
frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Diga uma palavra de gratidão a Jesus nessa noite, porque Ele vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Cante, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem. Tem que ser da tua alma. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Aleluia. Tome o teu assento adorando o nome dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sinto a presença, a graça e a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Nesse momento, enquanto nós vamos estar cantando, nós vamos estar também ofertando ao Senhor Jesus. Nós vamos estar entregando a Deus não só a nossa oferta de corpo, mas a nossa oferta de louvor, adoração. Jesus disse que chegaria o tempo que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito, assim como eu e você estamos aqui nessa noite adorando a Ele, mas também em verdade, porque essa obra ela não se sustenta, amado, simplesmente com a nossa adoração, mas sim com a nossa oferta também. Muitas pessoas, talvez sem a oferta esta igreja não seria construída, sem a oferta você não teria onde sentar, sem a oferta eu não teria esse microfone na mão para adorar o nome do Senhor Jesus, sem a oferta um drogado não teria um lugar, num centro de recuperação, para ali poder se tratar e ter uma boa vida, ter uma vida restituída, resgatada. Para aqueles que não sabem, eu sou ex-usuário de droga. Vivi uma boa época da minha vida usando drogas, mas Deus olhou para mim e viu que nada em mim prestava e me salvou, porque alguém ofertou e eu fui resgatado. Oferte com amor e com alegria no teu coração enquanto nós adoramos a Deus. Há momentos que Deus se cala, tenho aprendido assim. Às vezes ando nesse vale sem saber pra onde ir. Não é assim? Há momentos que Deus se cala, às vezes ando nesse vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar, no silêncio aprendi. Escute que Ele está a te moldar, me moldar. Ele está trabalhando. Faz de mim um vaso novo.
pois quebrado eu já fui. Quando Ele está me recompondo, eu ouço a voz de Jesus. No silêncio do sepulcro, Ele foi ao inferno para salvar a minha e a tua condição pecadora. Mas o mundo não sabia, não glória, que Ele estava a trabalhar. Dá para dar glória para Jesus? Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele não tarda, Ele não falha. Não falha. Sempre vem com a solução. Assim era a minha vida sem Deus, sem saber pra onde ir. Para frente eu devo andar. No silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando Ele está me recompondo, ouça a voz de Jesus nessa noite. De Jesus. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Eu não sei o que você está passando nessa noite, mas Ele não tarda, Ele não falha. Não falha. Sempre vem com a solução. Cante comigo nessa noite, cante. Quando Deus se cala, Ele está trabalhando. Tenha fé nesse momento. Ele não tarda, Ele não falha. Não. Sempre vem com a solução. Receba a fé nessa noite. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele não tarda, Ele não falha. Sempre vem com a solução. Você pode aplaudir ao Senhor? Meus irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Você que já tomou água, que já matou a sua sede, agora vamos ficarmos sentadinhos, sem movimentá-la. Não sei quem está trabalhando, obreiros e obreiras, ou que tem problema de saúde, que precisa ir no banheiro. Ao contrário, permaneça sentadinho, dando glória. Que Deus é bom. Deus abençoe a nossa irmã Márcia e Amanda, que está a primeira vez nos visitando. Deus abençoe também vocês que estão aqui à frente, vocês três. Lá atrás também, eu sempre olho o pessoal que está lá, os quatro que estão ali, o irmão, a irmã. Deixa eu ver quem mais, o restante de ação de casa, né? Aplauda ao Senhor Jesus por todos que estão aqui. E diga comigo, Jesus é bom e paga bem. Evangelista Neides. Meus irmãos, a paz do Senhor. Sentado mesmo.
Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, a partir do versículo 1. Agradeço o convite para estar pregando aqui. Até faz tempo que não venho trazer uma palavrinha. Estamos bastante ocupados agora no Rincão Gaúcho. O tema é Mulheres com Propósito, né? Marcos, capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Os irmãos que acharam, por favor, digam amém. Amém. Está escrito assim a palavra de Deus. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Eu quero pregar nessa noite, meus irmãos, sobre o que você tem feito para Deus. O tema é mulheres com propósito, mas eu não vou me prender aqui apenas a mulheres, mas para crentes com propósito. E a pergunta que eu começo essa pregação é: o que você tem feito para Deus? Nós temos aqui a personagem Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Essa mulher que é citada 3 vezes na Bíblia Sagrada. E o curioso é que as 3 vezes que essa mulher é citada na Bíblia, as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. Na primeira vez ela é citada lá em Lucas, capítulo 10, verso 39, quando diz que ela estava aos pés de Jesus para aprender, para ouvir os ensinamentos de Jesus. É bem verdade, irmãos, que o lugar mais alto que um homem ou uma mulher pode estar é aos pés do Senhor Jesus Cristo. Os sábios dizem que um sábio, ele pode enxergar muito pouco na ponta dos seus pés. Ele não consegue enxergar nem a metade do que um crente consegue enxergar de joelhos. Ou seja, quando nós estamos aos pés do Senhor, nós podemos ver e enxergar muito mais longe do que os sábios nas pontas dos seus pés. Aos pés do Senhor Jesus é que todo cristão deveria estar todos os dias para aprender. Um cristão com propósito, ele nunca cessa de aprender. Ele nunca cessa de crescer na graça, de crescer no entendimento. É por isso que é muito importante, eu sempre falo isso, que o culto de ensino e o ensinamento bíblico
ele é mais importante do que qualquer outro culto, a não ser o culto de Santa Ceia. E é triste como nos últimos tempos, os cultos da vitória, do milagre, da bênção são tão cheios, mas o culto de ensino não. E daí eu entendo quando Paulo diz que a nossa igreja hoje está cheia de meninos na fé, levados por todo vento de doutrina, porque não buscam crescer na graça, no entendimento, preferem as bênçãos do que o Deus das bênçãos. É melhor ouvir o favor, é melhor ter o favor e o milagre de Jesus do que abraçar e colocar dentro do seu coração as palavras de Jesus. A segunda vez, ou melhor dizendo, que Maria aparece na Bíblia Sagrada em João capítulo 11, quando Lázaro está morto. Quando ela vem de novo aos pés de Jesus para chorar, para clamar. O melhor lugar, irmãos, para nós colocarmos a nossa confiança, derramarmos as nossas angústias, as nossas tristezas, é os pés do Senhor Jesus. Não adianta, irmão, você se abrir para pessoas que não podem resolver os seus problemas. Talvez para pessoas que não querem nem o seu bem, que não estão nem aí para você. É claro que é bem verdade, é bom nós termos irmãos a quem nós possamos confiar e abrir o nosso coração. Graças a Deus eu tenho esse irmão. Pessoas que conseguem nos ouvir, pessoas que nós conseguimos derramar o nosso coração, porque sabemos que essa pessoa tem um sentimento de Cristo e vai falar por intermédio da Bíblia. Mas não tem coisa melhor do que nós nos fecharmos no quarto em oração e derramarmos as nossas angústias, as nossas tristezas, o nosso clamor àquele que nos vê no secreto. A terceira vez que Maria aparece na Bíblia Sagrada é em João capítulo 12, que correlata a mesma história do texto que nós lemos aqui em Marcos 14. Que é Maria, mais uma vez, aos pés do Senhor Jesus, para agradecer. Ela vai derramar o seu vaso, ela vai quebrar o seu vaso de alabastro e derramar sobre a cabeça de Jesus nardo fino, puro, e vai enxugar os seus pés com os seus cabelos. E ela faz isso para agradecer. Mas agora, irmãos, eu me esqueci de pedir para você deixar a Bíblia aberta. Eu queria que você colocasse os seus olhos no texto, para que conforme eu vá pregando, você seja um cristão bereano, que tudo aquilo que é pregado você vai conferindo na Escritura, para ver que o que está sendo falado é verdade. Eu entendo, irmãos, que quando um homem fala, mas quando um homem fala o que está escrito, Deus fala. A primeira coisa, irmãos, de uma pessoa que vive com propósito, é que ela tem um coração voltado no coração do homem, que ele diz: de onde eu vim, porque estou aqui, para onde vou? É a pergunta que muitos se fazem. Irmãos, que o propósito do ser humano é glorificar a Deus. É por isso que hoje nós vemos uma sociedade que tem tanta tecnologia, tem tanto conhecimento à sua disposição, tem tanta coisa a ser adquirida de maneira tão fácil. Hoje a sociedade tem sexo fácil, tem comida fácil, os prazeres, está tudo
ao seu alcance de maneira fácil. E ainda assim é a geração mais depressiva e triste. Porque ela não entendeu ainda qual é o significado dela aqui na terra. Nosso significado é glorificar Jesus. É glorificar a Deus. Ele nos criou, irmãos, para que nós fôssemos a manifestação dele na terra. Ele nos criou, irmãos, para que nós fizéssemos a sua vontade na terra. Só que daí o homem caiu. Aí o homem pecou. E agora, por intermédio de Cristo, ele nos reconciliou. E antes o homem que era feito à imagem e semelhança do Senhor Todo-Poderoso, que perdeu a sua imagem através da queda do pecado, porque a queda e o pecado, ele desfigurou o homem, não de maneira física, mas em seu caráter, no seu espírito. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou em suas linhas de amor. E agora, mais uma vez, pela graça, nós podemos mais uma vez ver o Deus nos homens. Mais uma vez Deus é manifestado em nós, como ministros, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Mas olhando para o texto, irmãos, vamos olhar as lições que nós aprendemos com Maria, e eu quero citar aqui 7, de alguém que viveu com propósito, alguém que tem muito a nos ensinar, uma pessoa simples, uma pessoa falha, mas uma pessoa agradecida, uma pessoa devota, uma pessoa que amava Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos com Maria, meus irmãos, é que Maria, ela fez o que pôde. Ela fez o que ela podia. O versículo 8, Jesus diz, ela fez o que pôde. E eu pergunto a você, o que você tem feito para Deus? Você tem feito o que você pode? Porque tem gente que faz, mas faz de qualquer jeito, faz de maneira atrapalhada, faz com a motivação errada, faz pelos motivos errados. A segunda lição: Maria fez o seu melhor. No versículo 3 diz assim: veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. Meus irmãos, para que você possa entender o que isso significa, esse nardo puro, essa substância, era uma substância raríssima, que ela era vendida em gramas, e tinha o equivalente naquele vaso ao salário de uma pessoa normal, que ela deveria trabalhar um ano inteiro para poder pagar o que tinha ali dentro. Era muito valioso. Era a maneira que aquela mulher tinha de guardar suas economias. Também nós entendemos que as moças naquele tempo, quando se preparavam para casar, elas iam juntando as suas economias, e iam guardando nessa forma de nardo, de perfume, para o grande dia do seu casamento. E toda aquela economia que ela guardou durante anos, ela pegou e ofereceu para Jesus. Maria deu o seu melhor.
É por isso, irmãos, que eu entendo que adoração, que pregação, que ministério, não cabe aquela palavrinha que o que importa é fazer para Deus. Tem que fazer direito. Tem que dar o melhor. Se é para Deus, é para dar o melhor. Se eu vou pregar, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que buscar a presença de Deus. Se eu tenho que cantar, eu tenho que ensaiar. Ô irmãos, eu gosto daquela frase que aquele filósofo bem conhecido dos dias de hoje, Cortella, ele diz que nós devemos fazer o nosso melhor com o que nós temos, para que quando nós tivermos o melhor, nós poder fazer melhor ainda. A gente faz o que a gente pode, a gente faz o melhor que a gente tem. Agora, para que quando a gente estiver em condições melhores, a gente possa fazer melhor ainda. Às vezes a gente tem tanta condição, e a gente fica botando tanto empecilho para poder fazer a obra de Deus, para poder pregar o Evangelho, para poder participar, para poder cultuar. A gente coloca tanta coisinha. Mas em terceiro lugar, irmãos, Maria fez de maneira sacrificial. A palavra de Deus vai dizer que ela quebrou o vaso. Ela pegou o melhor que ela tinha na casa dela, aquilo que tinha mais valor, que era mais precioso. E ela não pegou e deu uma gota, ou deu uma pequena porção, ela fez questão de quebrar, de dar tudo. De oferecer tudo que ela tinha. E quando eu digo tudo, irmão, eu não falo de coisas financeiras. Embora, quando nós entregamos o nosso coração para Deus, e nós pertencemos a Deus, não tem como entregar o meu coração e não ter entregado o meu bolso. A não ser que o meu Deus é o meu dinheiro. Mas eu estou falando aqui, irmãos, do nosso coração, da nossa vontade, do nosso ser, do nosso eu. Eu estou batendo bastante na tecla na congregação daquele texto lá de Romanos 12, que diz que nós não podemos nos conformar com os pensamentos deste século, mas nós devemos renovar a nossa mente, para que nós possamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo está falando ali de oferecer o corpo em sacrifício vivo, é uma coisa meio louca, não é? Porque você vai oferecer um sacrifício, mas vivo. Como assim? Como é que sacrifica se está vivo? Ele não está falando de corpo de maneira física, irmãos, ele está falando de vontade. Ele está falando do nosso eu. Ele está falando que nós devemos sacrificar aquilo que nós queremos, que a nossa carne quer, que o nosso coração quer, porque o nosso coração é enganoso. E quando nós sacrificamos as nossas vontades, os nossos desejos carnais, mundanos, os nossos desejos terrenos, e nós permitimos que Deus faça a sua obra na nossa vida, que nós permitimos que o Evangelho, que os princípios cristãos nos comandem, nos transformem, que eles nos controlem, aí então, irmãos, é que nós vamos começar a compreender a vontade de Deus. A partir do momento que Deus for o Senhor da nossa vida e da nossa vontade, é que nós vamos começar a compreender qual é a vontade dele para nós. E nós sabemos que essa vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A quarta lição que eu aprendo com Maria é
é que ela fez apesar das críticas. Versículo 4, meus irmãos, diz assim: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestai? Eles se indignaram contra aquela mulher. E muitas vezes, irmãos, por fazermos a vontade de Deus, por queremos fazer o certo, pessoas vão se indignar conosco. Talvez às vezes as próprias pessoas da nossa família, aqueles que nós amamos, os nossos irmãos, as pessoas no nosso trabalho, no nosso dia a dia. As pessoas podem se indignar conosco, como aconteceu com Maria. Mas não só se indignaram, mas murmuravam. Começaram a falar mal. E pior, irmãos, a Bíblia vai dizer que estavam a molestando ela. O que é molestar? Ofender. Estavam ofendendo aquela mulher porque ela entregou tudo. Ela estava adorando. Provavelmente ela era a pessoa mais sincera naquele momento ali. Ela estava fazendo tudo por Jesus. Deixa-me ilustrar isso com uma história. Um homem, uma vez, ele edificou uma fonte no meio de uma estrada onde passava muitos viajantes, e era muito movimentado, tinha até comércio ali. E ele edificou aquela fonte e deixou ali, deixou um copinho, para que se algum viajante cansado passasse por ali, pudesse tomar água e saciar a sua sede. E aconteceu que, passados anos, ele voltou ali depois de muitos anos, 15, 20 anos, e estava lá a fonte. E ele chegou ali e perguntou para as pessoas se muitas pessoas haviam sido saciadas, tinham tomado água daquela fonte. E o que as pessoas falavam daquela fonte? Ele disse: bom, milhares de pessoas passam por aqui. E centenas de milhares de pessoas que passaram por aqui tomaram água e saciaram a sua sede. Porém, há pouco tempo veio aqui um crítico, um homem muito conhecido, um escritor de jornal, e ele falou muito mal da sua fonte, que ela era mal feita, arquitetura muito ruim, estava num lugar mal pensado. E aquele homem se entristeceu. Mas naquele pequeno momento de tristeza dele, ele levantou os olhos e disse: é uma pena, mas eu me alegro muito que, embora alguém tenha criticado, o importante para mim é que muitas pessoas foram saciadas através dessa fonte. E a minha oração é que a mesma pessoa que criticou, em algum dia de sol quente, onde ela estivesse sedenta, ela possa vir aqui e matar a sua sede. Moral da história, irmãos: não importa como você é, ou a maneira que você faz, o que importa é que você está fazendo certo. Vão criticar? Vão. Mas o que importa é que as pessoas vão ser saciadas. O que importa é que as pessoas vão poder matar a sua sede. Meus irmãos, eu não prego bonito. Eu não sou aquele pregador de multidões. Nem sou muito querido por muitos. Mas o que me consola é que
algumas pessoas podem ser saciadas com o meu ministério. Então faça, meus irmãos, apesar das críticas. Que as pedras que atirarem em você, você as use como altar do Senhor. Mas em quinto lugar, irmãos, Maria fez para agradar ao Senhor. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestai? Pois ela praticou boa ação para comigo. O que importa, irmãos, é que nós não fazemos para homens, nós fazemos para Deus. Nós não fazemos para alcançar favor de homens, como disse o apóstolo Paulo, porque se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Nós não damos aquilo que homens querem, nós damos aquilo que eles precisam. Nós fazemos para Deus. Se a igreja primitiva quisesse agradar a homens, meus irmãos, nós não estaríamos mais aqui hoje. A igreja na Europa quis agradar a homens, hoje ela está morta. As 7 igrejas, todas elas estão mortas hoje, porque não ouviram o que o Espírito disse às igrejas. É claro que aquele texto não era somente para eles, é para todos nós. Mas as igrejas da região, às quais aquelas cartas se referem de maneira geográfica, todas elas morreram. Se eu olhasse para João Batista, aquele homem que apontou o dedo na cara de reis, que chamou grandes líderes religiosos de víboras, nossos ministérios não teriam sentido. Se nós parássemos, irmãos, por causa de críticas, ou por causa que homens estão irados conosco, então eu não sei por que nós damos crédito às cartas de Paulo, um homem que viveu debaixo de pedradas, de açoites, de negação, de zombaria, um homem que entendia que o viver era Cristo, morrer era lucro. Que nós possamos fazer para agradar a Deus, irmãos. Viver com propósito. Não é viver em torno de homens, porque homens passam, homens vêm e vão, mas Deus permanece para sempre. Tudo aqui é passageiro, irmãos. Se nós conseguíssemos entender da grandeza, da espiritualidade que o Evangelho nos passa, nós pararíamos de dar valor para coisas tão medíocres, tão banais, tão fúteis. Mas a sexta lição, irmãos, Maria fez no tempo certo. Ela fez para agradar o Senhor e ela fez no tempo certo. No verso 7, Jesus diz: porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. É interessante, irmãos, que quando você vai a um cemitério, você vê muitas flores, coroas lindas de flores, cartas, homenagens. Se você for num velório, você vai ver pessoas exaltando aquela pessoa que morreu, de maneira assim que você fica admirado. E eu fico me perguntando, será que aquela pessoa ouviu isso quando estava viva? Será que aquela pessoa recebeu alguma dessas flores enquanto estava viva?
Porque agora está morta, não pode ver mais, não pode mais sentir cheiro, não pode mais ver, não pode mais tocar, porque está morto. O que eu quero dizer para você, irmão, é que o tempo de servir a Deus é hoje. O tempo de dizer eu te amo é hoje. O tempo de fazer o bem é hoje. O tempo de abraçar o seu filho e dizer para ele que ama é hoje. O tempo de pedir perdão, de reconciliar com aquela pessoa que está magoada com você é hoje. O tempo de se arrepender dos pecados é hoje. O tempo de servir a Deus é hoje, irmãos. Olha a situação do mundo. A sociedade está em decadência, está cada vez pior, e o ano parece que começou com o pé esquerdo. Essa festa do demônio aí que tem esse carnaval, toda vez é uma blasfêmia diferente. É terremotos, é chuva fora de época, causando enchentes e destruindo, é guerra. Meus irmãos, quando essas coisas começam a acontecer, são como trombetas. É momento da igreja começar a botar a mão na consciência. Quando os tempos ficam difíceis, já aconteceu coisas assim no passado, mas sempre quando essas coisas acontecem, é tempo da igreja começar a vigiar, dela acordar, dela manter as lamparinas acesas. O tempo de servir a Deus é hoje, irmãos. No domingo, as outras mulheres foram até o sepulcro para ungir Jesus, para embalsamarem ele. Só que quando elas chegaram lá, o túmulo estava aberto. Ele não estava mais lá. Ele havia ressuscitado. Elas perderam a oportunidade de ungir Jesus. Mas Maria não perdeu, porque ela fez no tempo certo. Aquelas mulheres perderam a oportunidade, mas Maria não. E eu quero concluir, irmãos, com o elogio que Maria recebeu de Jesus. No verso 9, Jesus diz: em verdade vos digo, que onde for pregado este evangelho, a história dela vai ser lembrada, para a memória sua. Maria, ela fez, e fez com propósitos eternos. E eu quero lhes dizer, meus irmãos, que hoje essa profecia se cumpre mais uma vez. Porque mais uma vez a história de Maria está sendo contada. E eu lhe pergunto, o que você está fazendo? Qual é o seu propósito? Será que pessoas vão ser tocadas pela história da sua vida? Vão ser tocadas pela palavra de Deus que vai sair da sua boca? Será que você vai deixar algo para as futuras gerações? O que você tem feito? Eu quero concluir minha pregação contando a história de um grande missionário que eu admiro muito, conhecido como Dave Livingstone, um missionário inglês. Esse homem que viveu grande parte da sua vida sendo missionário na África, passou todo o seu tempo na África. A história vai dizer que esse homem morreu orando.
um dos nativos que ajudava ele na obra missionária entrou dentro da sua tenda. Estava ele lá morto, de joelhos. O homem foi recolhido nos colos do pai. E a história vai dizer, irmãos, que os ingleses foram lá buscar o corpo dele, porque esse homem, ele era um herói nacional. Ele não era só um missionário, mas ele era um explorador. Ele desenhou muitos mapas da África. E a Inglaterra foi buscar ele para poder sepultar ele na sua terra natal. E os nativos disseram: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vai permanecer aqui. E a história vai dizer que eles abriram o peito dele e arrancaram o coração dele e enterraram lá na África. O corpo eles trouxeram, mas o coração dele foi enterrado lá, e até hoje tem um memorial para ele lá, escrito assim: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Quando esse homem chegou na Inglaterra, carreatas, ou melhor, uma festa, naquele tempo acho que nem tinha carro, multidões e multidões vieram receber o corpo dele. E um bêbado disse a um dos repórteres que estão por ali: eu conheci o Davidzinho, eu era colega dele na escola. Hoje ele está aí sendo honrado e eu estou aqui bêbado, porque esse homem decidiu entregar sua vida para Deus, e eu vivi minha vida nos prazeres deste mundo. Eu não estou dizendo para você, irmão, que você vai ter glória e fama por entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas eu quero lhe dizer que a maior aprovação e a maior glória você terá no céu, onde realmente importa. Se coloque de pé, por favor. Que nós possamos viver uma vida de propósito, irmãos, por mais simples que sejamos, porque uma vida com propósito é uma vida aos pés do Senhor Jesus. Uma vida com propósito é viver uma vida para a glória de Deus. Uma vida com propósito é uma vida que vive apenas para agradar a Deus. Lembre-se, o tempo é hoje. O tempo é hoje, não é amanhã. Não deixe para fazer o que você pode fazer hoje para outro dia, para outro momento. Eu não vou fazer apelo, só vou pedir para que você feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos por toda a tua misericórdia que derramou sobre nós, pelo que tu fizeste na cruz. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos criou e nos chamou com um propósito, não pelos nossos méritos, mas segundo o seu próprio propósito e graça, por intermédio de Cristo Jesus. Porque nós não somos dignos, não somos merecedores. O Senhor não nos escolheu, Pai, por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. E isso é o mais lindo de tudo, Pai, porque tudo se fala de Ti, tudo se refere a Ti, tudo é para Ti.
que nós possamos viver para a tua honra e glória. Que essa palavra fique gravada